Você já tentou de tudo e sabe disso. Não de um jeito abstrato, não como figura de linguagem. Sabe, de um jeito que fica no corpo. A lista de coisas que você tentou, os livros que sublinhou, as manhãs que começaram com intenção e terminaram exatamente como todas as outras. Você sabe precisamente o que não funcionou. E o que é mais pesado do que não ter funcionado. Você mal sabe mais se acredita que algo vai funcionar. Isso não é derrota. Isso é outra coisa inteiramente. É a sensação de alguém que escavou fundo o suficiente para começar a perceber que está escavando no lugar errado. E essa percepção, quieta, sem drama, sem o arco narrativo de uma grande revelação, é o início de algo diferente. Não de uma virada, não de uma transformação espetacular, mas de uma leitura mais honesta do que está de fato acontecendo. Fica aqui por um momento. Antes de qualquer coisa que vou dizer, antes de qualquer estrutura ou nomeação, fica com essa sensação específica. A de ter tentado genuinamente, a de ter buscado de verdade, e de ainda estar essencialmente no mesmo lugar, com a mesma distância entre onde você está e onde queria estar. Essa sensação tem uma textura muito específica que a maioria dos conteúdos sobre transformação pessoal nunca nomeia diretamente. Não é desesperança pura, não é resignação. É uma espécie de cansaço sofisticado, o cansaço de alguém que não pode mais fingir que os métodos que não funcionaram vão de repente funcionar se forem repetidos com mais consistência. É o cansaço de alguém que já fez as lições de casa, que tomou a iniciativa, que não pode ser acusado de passividade e que mesmo assim está de volta ao mesmo ponto de partida com uma pergunta que fica mais pesada a cada vez que não é respondida. Por que não mudou? Carl Jung passou décadas com pessoas exatamente nesse lugar. Não com pessoas que haviam desistido, com pessoas que buscavam genuinamente, que tinham acesso a recursos, a práticas, a sistemas de conhecimento, que faziam tudo o que era dito que deveriam fazer, que levavam a sério o trabalho de se tornar alguém diferente, e que mesmo assim permaneciam presas num ciclo que reproduzia as mesmas dificuldades com variações superficiais, não por falta de esforço, por excesso de adição. Porque a maioria das coisas que você já tentou para mudar sua vida é aditiva. Você acrescenta uma prática, acrescenta um hábito, uma perspectiva nova, um sistema diferente, uma rotina matinal mais rigorosa, um comprometimento mais sério com meditação, uma nova forma de journaling, um livro que prometia ser diferente dos outros, como se a versão melhor de você fosse se construir por acumulação, como se bastasse juntar o suficiente de coisas novas até que o peso total delas fizesse o resto ceder de uma vez por todas. Jung descobriu que isso não funciona, não porque as coisas novas sejam inúteis, não porque práticas e hábitos não tenham valor, mas porque eles estão sendo colocados sobre uma estrutura que nunca foi examinada. Uma estrutura que absorve tudo que você deposita nela e continua funcionando exatamente como sempre funcionou, por baixo de qualquer coisa que você tente construir por cima. É como tentar reformar um prédio sem examinar a fundação. Você pode modernizar a fachada, pode renovar os ambientes internos, pode criar espaços novos e bonitos, mas se a fundação tem um problema estrutural, eventualmente o prédio vai expressar esse problema, não importa quanta renovação superficial você faça. A estrutura que Jung estudou ao longo de toda a sua vida é o que ele chamava de psique profunda, o conjunto de padrões, crenças implícitas, reflexos automáticos e identidades não examinadas que operam abaixo do nível da consciência cotidiana. E o que ele descobriu de forma consistente ao longo de décadas de trabalho clínico e pesquisa era que essas estruturas profundas não são alteradas por adição, não são alteradas por força de vontade aplicada de forma consciente. Não são alteradas por afirmações repetidas, por visualizações, por qualquer técnica que opere apenas no nível do pensamento consciente sem descer até onde os padrões realmente vivem. Elas são alteradas quando você as examina com honestidade radical, quando você as nomeia com precisão, quando você percebe com clareza que às vezes é dolorosa a função que elas estão desempenhando, e quando você escolhe, com toda a sua capacidade de escolha consciente,
soltar o que não serve mais. A transformação real não é aditiva, é o oposto disso. O que Jung identificou ao longo de décadas de trabalho foi que as pessoas que genuinamente mudavam de vida, que chegavam a outro patamar de existência, que permanecia e se aprofundava com o tempo, que não desmoronava quando a vida ficava difícil, não chegavam lá acumulando, chegavam lá soltando, especificamente, soltando identidades, versões de si mesmas que tinham sido construídas, muitas vezes com cuidado, e por razões que faziam todo o sentido no momento, mas que haviam se tornado âncoras, padrões que faziam sentido num momento específico da vida e que agora estavam ativamente impedindo o acesso a algo mais real, mais vivo, mais alinhado com o que de fato estava tentando emergir daquela pessoa. E o motivo pelo qual esses padrões são tão difíceis de soltar não é fraqueza de vontade, não é falta de disciplina ou de comprometimento com o crescimento. É algo muito mais fundamental e muito mais interessante do que isso. Esses padrões não são hábitos que você tem, são quem você acredita ser. Hoje, vamos entrar em 5 dessas identidades. Não como lista de defeitos a corrigir, não como diagnóstico clínico, não como mapa de falhas de caráter, mas como espelho, como uma oportunidade de ver, com um pouco mais de clareza do que é confortável, o que está operando por baixo de tudo que você está tentando. Antes de começar, preciso dizer uma coisa com clareza. Pelo menos, uma das 5 identidades que vamos percorrer vai criar uma resistência em você, um impulso de discordar, um desejo de construir um argumento mental muito específico explicando por que, no seu caso particular, é diferente. Por que essa identidade em particular, na verdade, é uma virtude. Por que você não está preso nela? Você simplesmente a escolheu de forma consciente e ela serve bem. Esse impulso de defesa não é um problema. Não é sinal de que você está sendo resistente de forma improdutiva. É exatamente de onde estamos falando. Porque os padrões mais profundos não se anunciam como limitações. Se anunciam como quem você é. Eles falam em primeira pessoa. Eles se sentem como identidade genuína. E defender sua identidade parece completamente razoável. A pergunta não é se você vai sentir resistência. É o que você faz com ela quando sentir. Vamos entrar. A primeira coisa que precisa morrer em você é a necessidade de ser percebido como uma boa pessoa. Pare um momento nessa frase. Não no que ela diz sobre você. No que ela faz quando você a lê. Alguma coisa se moveu, não se moveu? Alguma coisa no peito, ou talvez no estômago, que quer imediatamente construir uma resposta. Que quer dizer que não é isso, que você não é assim, que você é genuinamente bom e não apenas performático, que a distinção que estou fazendo não se aplica ao seu caso. Observe essa movimentação. Não a julgue. Não tente pará-la. Apenas note o quanto energia existe nessa defesa imediata. Note a velocidade dela. A quantidade de conteúdo que ela gerou em menos de 3 segundos. Essa quantidade de energia já é informação. Jung chamava de persona a versão de você que o mundo vê. Não no sentido de falsidade deliberada, não no sentido de manipulação consciente ou de hipocrisia calculada. A persona não é mentira intencional. É a resposta adaptativa que você desenvolveu ao longo de anos de socialização para navegar os contextos sociais, onde precisava ser aceito, precisava ser querido, precisava pertencer, precisava não ser rejeitado. É a máscara, no sentido mais neutro possível dessa palavra, o rosto que você construiu para circular no mundo e ser recebido por ele. E a persona da bondade é uma das mais difíceis de examinar justamente porque parece virtuosa, porque os comportamentos que a compõem se parecem perfeitamente com valores, com ética, com maturidade emocional, com consideração genuína pelo outro. Você modula o que diz para não machucar alguém. Você cede em situações que lhe custam porque dizer não parece egoísmo. Você sorri quando está frustrado porque não quer parecer difícil, problemático, complicado de lidar. Você silencia partes de si mesmo que seriam inconvenientes para outros presenciarem. Você chega antes do necessário, fica além do necessário, concorda quando discorda internamente, aprova quando não aprova de fato.
Você encontra formas de tornar o desconforto alheio menor à sua própria custa, repetidamente, sem parar para examinar se isso serve a você ou a eles. E você chama isso de empatia, de consideração, de não ser o problema, de ser a pessoa madura na situação. Jung chamava de frequência de sobrevivência, porque o que está por baixo de tudo isso não é amor genuíno, não é integridade real, não é cuidado autêntico pelas outras pessoas que se expressa de forma naturalmente generosa. É medo, o medo específico e muito concreto de ser visto como mal, o medo de ser rejeitado quando a máscara cai e o que está por baixo dela é julgado como insuficiente. O medo de que, se você parar de se apresentar como aceitável e seguro, e fácil de lidar, e sempre de bom humor, e sempre disponível e sempre compreensivo, as pessoas vão descobrir alguma coisa sobre você que vai fazê-las ir embora definitivamente. Esse medo, esse ruído de fundo constante de precisar parecer bom para garantir pertencimento e evitar abandono, mantém você operando numa frequência onde nenhuma mudança real acontece. Porque toda a energia disponível, toda a atenção, todo o processamento cognitivo e emocional que poderia estar sendo usado para algo mais profundo, está sendo consumido pela manutenção contínua da performance. Você gasta mais energia administrando o que outros pensam de você do que vivendo de fato. Não porque você escolheu isso de forma consciente, porque aprendeu, em algum momento em que era necessário aprender, que era assim que se ficava seguro. Jung estudou ao longo de décadas pessoas que haviam genuinamente transformado suas vidas. Não superficialmente, não temporariamente, mas de forma que permanecia e se aprofundava com o tempo. E o que ele notou nessas pessoas, consistentemente, era que elas haviam parado de tentar parecer boas e haviam começado a ser reais. Ser real não significava ser rude, não significava abandonar a consideração pelos outros, não significava que a gentileza desaparecia. Significava algo muito mais específico, a capacidade de ser quente e firme ao mesmo tempo, generosa e com limites, compassiva e honesta, mesmo quando a honestidade era incômoda para quem ouvia, presente sem desaparecer dentro das necessidades alheias. As pessoas ao redor dessas pessoas sentiam isso como algo perturbador, como uma qualidade que desestabilizava de um jeito difícil de articular, porque um ser humano que genuinamente soltou a persona da bondade não pode ser controlado por culpa. Você não consegue dizer para esse ser humano que tipo de pessoa faz isso e assistir ele desmoronar na busca angustiada de se justificar até conseguir aprovação. Ele já sabe exatamente que tipo de pessoa é. Sua identidade não está nas mãos de você, e ele não tem nenhum interesse particular na sua avaliação. Isso assusta as pessoas que ainda precisam dessa alavanca para regular relacionamentos. E a parte importante sobre isso é que quem desenvolveu essa persona frequentemente fez isso em resposta a um ambiente onde a alavanca da culpa e da aprovação condicional era usada de forma habitual. A persona da bondade não é apenas um hábito social aprendido em ambientes saudáveis. Para muitas pessoas, ela foi uma estratégia de sobrevivência desenvolvida muito cedo em contextos onde as apostas eram altas o suficiente para justificar qualquer custo. Talvez ser bom fosse como você mantinha a paz numa casa instável, onde a imprevisibilidade emocional de alguém mais poderoso do que você podia ser minimizada se você se apresentasse como inofensivo, agradável, sem ameaça. Talvez performar gentileza fosse como você ganhava amor que deveria ter sido incondicional, mas que na prática tinha condições muito específicas e frequentemente implícitas. Talvez ser agradável fosse como você se tornava pequeno o suficiente para permanecer seguro, num contexto que não era seguro para quem ocupa muito espaço. Quando isso é o caso, quando a persona da bondade foi construída em resposta a perigo real, soltar esse padrão não apenas desconforta. Parece aniquilação psicológica. Parece que você está se expondo a algo para o qual não tem proteção. Porque a identidade construída ao redor da bondade precisa morrer para que algo mais autêntico ocupe aquele lugar. E essa morte é real. Não metafórica, não confortável, não passageira da forma que você gostaria que fosse. Você vai lamentar versões de si mesmo
que essa identidade sustentava. Vai ficar desorientado. Vai passar por momentos em que o velho padrão de bondade performada parece infinitamente mais simples do que a complexidade e o risco de ser real. Vai ceder de volta. Vai usar a máscara de novo por um período. Vai se perguntar se vale a pena. E está tudo bem, esse é o processo. Não é linha reta. Jung dizia que você verdadeiramente soltou essa necessidade quando consegue decepcionar alguém e ficar bem com isso. Não ótimo, não orgulhoso, não aliviado de forma performática, apenas bem, estável, enraizado no seu próprio conhecimento de si mesmo, sem precisar correr atrás da pessoa para se sobreexplicar até ela perdoar você, sem precisar que a decepção dela seja resolvida para que você consiga dormir. Essa estabilidade, essa capacidade de permanecer em você mesmo, mesmo quando alguém está desapontado com você, é o que consciência elevada realmente parece. Não performance de paz, não afirmações de autoconfiança repetidas em frente ao espelho, enraizamento genuíno. A capacidade de permanecer você mesmo quando as pessoas ao redor querem que você seja diferente. Isso não é conquistado de uma vez. É construído pacientemente a cada escolha de não ceder, quando ceder não serve nem a você, nem a outra pessoa. A cada momento em que você deixa alguém estar desapontado e não entra em colapso. A cada vez que você é honesto, quando seria mais fácil ser agradável. A segunda identidade que precisa morrer é a compulsão de consertar, salvar e curar todos ao redor. Se você se identifica como empático, como sensível, como alguém naturalmente dado a ajudar, preciso que você fique com o que vou dizer agora. Não para concordar imediatamente, não para rejeitar, para realmente sentar dentro e ver o que acontece quando você lê. O seu desejo de ajudar as pessoas talvez não seja tão altruísta quanto parece. A resistência que você sentiu no parágrafo sobre bondade, essa provavelmente vai ser maior, porque a compulsão de ajudar se disfarça ainda mais completamente de virtude. Ajudar é bom, não é? Querer aliviar o sofrimento de outros é uma qualidade humana de alto nível. Ser o suporte que as pessoas precisam é algo que a cultura inteira celebra. Como isso poderia ser um problema? Jung estudou o que chamou de arquétipo do curador ferido. São pessoas magneticamente atraídas por quem está sofrendo, que se sentem mais completamente vivas quando são necessárias, quando há uma crise para navegar, quando alguém precisa do que elas têm para oferecer, que organizam seus horários, seus relacionamentos, seu senso de propósito, a narrativa inteira da própria existência ao redor do ato de ajudar, de consertar, de ser o suporte que os outros precisam para continuar funcionando. E o que Jung descobriu repetidamente, com precisão crescente ao longo de décadas de observação clínica, era que essa compulsão quase nunca era sobre a outra pessoa. Era sobre o ajudante. Quando o seu senso de valor está construído sobre ser necessário, você vai inconscientemente buscar pessoas que precisam de você. Não porque você é uma pessoa má, mas porque o sistema que organiza sua identidade requer esse tipo específico de input para confirmar que você tem valor, que você importa, que sua presença no mundo faz diferença. Quando sua identidade está enraizada em ser aquele que mantém tudo junto, você vai se cercar de pessoas que estão se desmanchando. Quando você precisa ser o porto em meio à tempestade para se sentir real, vai atrair pessoas que vivem em tempestades permanentes, não por maldade, por necessidade psicológica, que nunca foi examinada com honestidade suficiente. E há uma pergunta por baixo de tudo isso que o sistema de ajuda compulsiva existe para evitar. A pergunta que fica mais alta e mais clara quando não há ninguém para ajudar, quando não há crise para navegar, quando todos ao redor estão bem e não precisam de nada de você. Quem sou eu quando não sou útil? Essa pergunta, para muitas pessoas que se identificam com o padrão de ajuda compulsiva, é a mais assustadora que existe. Mais assustadora do que fracasso. Mais assustadora do que rejeição. Porque toca em algo que o padrão de ajuda foi construído para nunca precisar responder. A possibilidade de que você não saiba quem é independente do papel que exerce para os outros. A possibilidade de que sem o papel haja um vazio que você não sabe como habitar.
A parte mais sombria desse padrão, a parte que mais incomoda quando examinada com honestidade, é o que acontece quando as pessoas que você está ajudando começam de fato a melhorar, quando se tornam mais capazes, mais confiantes, mais autônomas, menos dependentes da sua intervenção. Em vez de alegria pura e desimpedida, você pode sentir algo mais ambíguo, um afastamento imperceptível, uma sensação de que a conexão está perdendo peso, ou você encontra novas razões pelas quais elas ainda precisam de você, novos problemas que requerem sua atenção, novas crises que precisam da sua intervenção específica, não conscientemente. O padrão opera muito abaixo do nível de decisão consciente, mas o sistema está calibrado para a sua necessidade de ser necessário. E quando essa necessidade não é atendida, algo fica instável de uma forma que você talvez nunca tenha nomeado completamente. Jung foi direto sobre o que está realmente acontecendo. O cuidado que vem de um lugar de necessidade, de vazio, de busca por confirmar que você tem valor e que sua existência importa, não liberta quem recebe esse cuidado. Ele cria dependência. Ele manda a mensagem implícita, nunca declarada, mas sempre presente, de que a outra pessoa é incapaz de funcionar sem intervenção. E mantém o ajudante preso num papel que, por mais nobre que pareça da perspectiva de fora, está enraizado em algo muito diferente do que parece de dentro. Soltar essa compulsão não significa parar de se importar com as pessoas. Não significa cultivar indiferença ou abandonar a generosidade. Significa aprender uma distinção muito precisa e muito exigente. A diferença entre oferecer cuidado de plenitude e oferecer cuidado de vazio. Cuidado de plenitude vem de um lugar que tem o suficiente e quer compartilhar porque compartilhar é expressão natural de quem você é, que pode dizer não quando não serve sem sentir que falhou com o propósito central da própria existência, que consegue ver alguém sofrendo sem sentir urgência compulsiva de intervir imediatamente e resolver tudo, que pode acompanhar sem precisar resolver. Cuidado de vazio vem de um lugar que precisa do ato de dar para se sentir inteiro, que experimenta o sofrimento alheio como uma demanda da qual não consegue ficar de fora sem sentir culpa ou ansiedade crescente, que não consegue descansar genuinamente enquanto há alguém ao redor que não está completamente bem. A pessoa que aprendeu essa distinção na prática ajuda de forma completamente diferente, com menos urgência, com mais clareza sobre quando sua intervenção serve a outra pessoa e quando serve a si mesma. Com a capacidade genuína de dizer não posso agora, sem o espiral interno de culpa que se segue. Com espaço para permitir que outros encontrem seus próprios caminhos, mesmo que esses caminhos sejam mais tortuosos do que o atalho que você poderia oferecer. Esse nível de clareza sobre a própria motivação é um dos trabalhos mais difíceis que existe, porque exige examinar algo que se apresenta como virtude pura e perguntar: isso serve a outra pessoa ou isso serve a mim? Essa pergunta é incômoda. É necessária. A terceira identidade que precisa morrer é ainda mais sutil, porque se esconde dentro de algo que parece completamente razoável, a necessidade de ser compreendido. Existe um cansaço muito específico que você provavelmente reconhece se esse é seu padrão. É o cansaço de se explicar, de construir casos detalhados e cuidadosos para o que está sentindo, para o que precisa, para por que sua perspectiva faz sentido. De entrar em conversas com a sensação subterrânea de que precisa apresentar argumentos irrefutáveis para que a outra pessoa finalmente chegue a um ponto de compreensão real. De sair dessas conversas com a sensação frustrante de que você se comunicou muito e foi ouvido pouco, de que foi escutado mas não compreendido, de que as palavras chegaram, mas o significado não atravessou. E quando a compreensão não chega, ou quando chega pela metade, ou quando a pessoa parece entender, mas depois age como se a conversa nunca tivesse acontecido, o ciclo recomeça. Você se explica mais, com mais cuidado, com mais detalhe, com exemplos adicionais, com analogias diferentes que chegam pelo outro lado. Porque se você conseguir ser suficientemente claro, finalmente eles vão entender. Jung viu esse padrão repetidamente.
E o que ele notou com uma precisão que incomodou profundamente muitos dos seus pacientes era que a necessidade de ser compreendido raramente era, em sua raiz mais profunda, sobre comunicação. Era sobre validação. O que as pessoas presas nesse padrão realmente estavam buscando não era que a outra pessoa entendesse o argumento de forma intelectual. Era que a outra pessoa confirmasse que seus sentimentos eram reais, que suas percepções eram válidas, que sua experiência interna era legítima, que fazia sentido, que não era exagerada ou distorcida. O problema é que essa validação, mesmo quando chega de forma genuína e generosa, não resolve nada duradouramente, porque a fonte dela é externa. E algo que precisa ser buscado externamente precisa ser continuamente reabastecido. A semana que vem, você vai precisar de novo que alguém confirme que sua experiência é real. O mês que vem, o ano que vem. Enquanto a fonte da validade da sua experiência interna estiver fora de você, a necessidade nunca vai ser saciada de forma permanente. Mais do que isso, a busca constante por ser compreendido mantém você numa posição de réu, numa posição em que sua realidade interna precisa passar pelo crivo da aprovação alheia para ser legítima. Onde você não pode simplesmente ter uma experiência, você precisa que alguém confirme que a experiência que você está tendo faz sentido antes que você consiga confiar nela completamente. Isso é uma forma muito particular de prisão. Sutil, porque se parece com desejo de conexão, mas prisão. Soltar essa necessidade não significa resignação, não significa parar de buscar conexão real ou desistir de comunicação genuína. Significa uma mudança fundamental no ponto de partida de como você se relaciona com sua própria experiência. Passar de "eu preciso que você entenda para me sentir real" para "eu me compreendo", e se você conseguir acompanhar, que bom, e se não conseguir, eu ainda sei o que é verdadeiro para mim. Essa mudança parece pequena quando descrita em palavras. Na vida real, representa uma reorientação completa, porque ela exige que você se torne sua própria fonte de confirmação, que você confie na sua percepção interna o suficiente para não precisar que ela seja constantemente referendada por outros. Isso não é narcisismo, não é impermeabilidade, é maturidade psicológica. É a diferença entre uma pessoa que precisa de aprovação para existir e uma pessoa que aprecia conexão profundamente, mas não depende dela para saber quem é. A quarta identidade que precisa ser examinada é mais sutil ainda, e por isso mais difícil de enxergar. O hábito de projetar potencial nas pessoas ao invés de ver quem elas realmente são. Você conhece alguém, e o que te conecta a essa pessoa não é quem ela é no presente, é quem ela poderia ser. A versão que ela seria se fizesse o trabalho certo, se tomasse as decisões que você vê claramente que seriam as corretas, se chegasse no lugar que você vislumbra para ela com tanta nitidez. Você se apega a essa versão. Você investe nessa versão. Você permanece em relacionamentos amorosos, de amizade, profissionais, por causa dessa versão que existe apenas na sua cabeça como possibilidade não realizada. Isso parece fé, parece crença no ser humano. Parece que você é alguém que enxerga além das aparências superficiais, que vê o que as pessoas são capazes de ser antes que elas próprias consigam ver. Jung foi preciso. O que está acontecendo aqui na maioria dos casos é projeção. Você está colocando algo que existe em você sobre a outra pessoa. A capacidade que você vê nela, o potencial que você percebe com tanta clareza, é real como possibilidade humana. Mas a intensidade com que você a vê existe em você como percepção, e você está usando a outra pessoa como tela de projeção para uma narrativa que está essencialmente acontecendo dentro de você. E enquanto você permanecer encantado pela tela, não consegue ver a pessoa real que está de fato na sua frente, com suas limitações reais, com seus padrões reais, com as escolhas que ela realmente está fazendo, não as escolhas que você imagina que ela faria se chegasse a ser quem você acredita que ela pode ser. Isso cria relacionamentos construídos sobre uma ficção compartilhada de forma assimétrica. Você não está com a pessoa real. Está com a pessoa que você imaginou que ela poderia ser. E quando a pessoa real age como a pessoa real,
como não poderia deixar de agir, você sente decepção. Às vezes, raiva. A sensação de que ela falhou com você, de que traiu alguma promessa implícita, mas ela nunca prometeu ser quem você projetou. Ela simplesmente nunca foi vista de forma clara o suficiente para você perceber isso. O que é mais perturbador? Às vezes, esse padrão mantém você em situações que deveriam ter terminado há muito tempo. Você aguenta o que existe agora pela promessa do que poderia existir depois. O depois nunca chega, ou chega de forma tão diferente do que você imaginou que a decepção é ainda mais profunda. Soltar esse padrão significa aprender a olhar para a pessoa que está diante de você com os olhos que você tem, não com os olhos do potencial que você projeta sobre ela. Significa honrar o que existe agora e não o que poderia existir depois. Significa tomar decisões a partir da realidade da pessoa, não a partir de esperanças não examinadas sobre o que ela poderia se tornar se as circunstâncias fossem diferentes. Isso não fecha o coração, abre os olhos. E olhos abertos criam conexões muito mais reais do que o encantamento com versões projetadas. A quinta identidade, a última, é a mais íntima de todas, e a que mais exige cuidado para ser abordada com a precisão que ela merece. A identidade construída ao redor da ferida. Antes de continuar, preciso dizer isso com clareza absoluta. O que aconteceu com você importa. O que você passou tem peso real e consequências reais no modo como você se move pelo mundo. Reconhecer isso não é opcional, é necessário. Sentir a dor do que você viveu é parte do processo. Entender como essas experiências moldaram seus padrões é trabalho legítimo e importante. Jung não questionava nada disso, de forma alguma. O que ele questionava com precisão que incomodou profundamente era o que acontece quando a ferida se torna o centro da identidade. Quando a história do que aconteceu com você se torna a história mais importante que você conta sobre si mesmo. Quando seu histórico de dificuldades e danos se torna sua apresentação principal para pessoas novas, seu framework principal para se entender, a lente através da qual você interpreta cada nova experiência e cada nova relação. Porque isso é uma coisa fundamentalmente diferente de cura. Jung observou ao longo de décadas que muitas pessoas que haviam feito anos de trabalho terapêutico, que conseguiam articular suas feridas com grande precisão e profundidade psicológica, que conheciam os nomes dos seus padrões e as origens deles em experiências específicas, nunca haviam de fato avançado além do estágio de identificação com essas feridas. Elas entendiam seu trauma com sofisticação crescente, mas continuavam organizando toda a existência em torno dele. Tomavam decisões pelo filtro da ferida, formavam relacionamentos pelo filtro da ferida, interpretavam o mundo, as intenções das outras pessoas, suas próprias limitações e possibilidades, tudo pelo filtro do que havia sido feito com elas. A ferida era o ponto de referência central de tudo. Jung era direto sobre a frequência em que isso opera. É a frequência da consciência de vítima. Não vítima no sentido pejorativo, não como insulto, não como negação do que aconteceu. Vítima como orientação. Uma orientação que diz, de forma muitas vezes não consciente, o que me foi feito determina o que é possível para mim. O que aconteceu lá atrás molda quem sou hoje e quem serei amanhã. O passado é o teto do futuro. E ele notou algo que exigiu real coragem para dizer em voz alta. Muitas pessoas inconscientemente resistem a mover-se além da identidade de ferida porque há benefícios reais, concretos, em mantê-la. As pessoas te tratam com mais gentileza quando você é o ferido. Suas dificuldades fazem sentido dentro de uma narrativa de dano que outros podem validar. Você pertence a uma comunidade de pessoas que compartilham experiências semelhantes. Você tem uma explicação convincente para por que as coisas são difíceis. E você não precisa tomar responsabilidade total por quem está se tornando, porque sempre pode apontar com razão para o que passou. Nada disso é malicioso. É profundamente humano. E é uma prisão. Soltar a identidade de ferida não significa fingir que o dano não aconteceu. Não significa minimizar o que você viveu. Não significa performar resiliência como se a dor não tivesse sido real. Não significa abandonar o trabalho de processamento emocional. Significa integrar.
Significa tornar-se alguém que carrega o que aconteceu como parte da história, sem ser definido por ela como capítulo central e permanente. Alguém que tem cicatrizes, que as reconhece, que conhece sua origem, mas que não está organizado em torno dessas cicatrizes como princípio estruturante da existência. Significa que a pergunta muda. Não porque sou assim por causa do que aconteceu comigo, mas quem estou me tornando a despeito disso? Ou melhor, através disso. Essa mudança de orientação, do dano passado para o tornar-se presente, é uma das frequências mais altas que uma consciência humana pode alcançar. Não porque seja fácil, porque exige que você reivindique a autoria da própria vida, mesmo quando tem razões muito legítimas para não o fazer. Você vai saber que soltou essa identidade quando seu histórico de dificuldades não for a primeira coisa que você compartilha com alguém novo. Quando conseguir falar do que passou, sem que isso seja a coisa mais interessante ou mais definitiva sobre você. Quando suas feridas forem parte da sua história, presentes, reconhecidas, integradas, mas não a manchete que define tudo mais. Isso é integração. É o trabalho mais difícil de todos. E o mais necessário. Há algo que atravessa todas as 5 identidades que percorremos. Algo que, quando você consegue ver, muda o ângulo de tudo o que foi dito. Cada uma dessas identidades é uma construção, um eu que foi edificado com frequência por boas razões, em resposta a situações reais que exigiam respostas reais. A pessoa boa, o ajudante, aquele que precisa ser compreendido, o que vê potencial, o que foi ferido. Cada identidade, independente de como foi construída, se tornou um peso. Um padrão que fazia sentido num momento e que agora está ativamente impedindo o acesso a algo mais profundo e mais real. Não porque você seja fraco por tê-las construído, porque elas sobreviveram às situações que as criaram. Esse é o problema. A adaptação que foi necessária ontem virou a prisão de hoje. Transformação não é aditiva. Você não acumula prática espiritual suficiente sobre esses padrões e eventualmente os anula. Os padrões são pesados demais para isso. Eles vão absorver o que você coloca sobre eles e continuar funcionando por baixo. A única coisa que realmente funciona é subtração, exame, soltura, a disposição de deixar essas identidades morrer de verdade. Jung foi honesto que isso parece morrer, porque partes de você que existem há anos ou décadas precisam terminar de fato. Você vai lamentá-las, vai ficar desorientado sem elas. Há um período, às vezes longo, onde o eu antigo foi embora e o novo ainda não se formou completamente. Onde você não sabe mais quem é, mas ainda não sabe quem vai ser. Jung chamava esse lugar de o vazio e dizia que não era sinal de que algo havia dado errado. Era o sinal mais preciso de que algo real estava acontecendo. Porque transformação real não acontece nos espaços confortáveis e bem iluminados. Acontece na transição, na escuridão entre quem você era e quem está se tornando. Naquele lugar de não saber que a maioria das pessoas foge a qualquer custo e que Jung dizia ser o lugar mais fértil que existe. O que emerge do outro lado das 5 solturas não é uma versão polida, perfeita, espiritualmente elevada de você. Não é um eu ideal sem conflito ou sem dificuldade. É algo mais real do que isso. É alguém que age a partir de autenticidade em vez de busca de aprovação, que oferece cuidado de plenitude em vez de necessidade, que confia no próprio conhecimento sem precisar de consenso externo para validá-lo, que vê a realidade com clareza crescente e toma decisões a partir dessa clareza, que se move pelo mundo como uma pessoa que teve experiências em vez de uma pessoa que é suas experiências. Essa distinção é pequena em palavras e enorme na vida. É a diferença entre carregar o passado como mochila e carregar o passado como chão, entre ser definido pelo que aconteceu e ser expandido pelo que aconteceu. Existem pessoas que estão nesse processo, não como ponto de chegada, como caminho ativo e contínuo, pessoas que perceberam que estavam carregando identidades que se tornaram prisões e que tomaram a decisão, não de uma vez e para sempre, mas continuamente, de examinar, de soltar, de ficar no desconforto do vazio e ver o que emerge. Se você está aqui, você provavelmente já sentiu a borda de pelo menos uma dessas identidades. Aquele momento em que você olhou para um padrão seu e pensou,
isso não sou mais eu. Ou, nunca fui realmente isso, aprendi a ser isso. Ou, eu poderia soltar isso, mas o que ficaria? Essa última pergunta não é ameaça. É o convite mais genuíno que existe. O que fica quando você solta a necessidade de parecer bom é alguém que pode ser genuinamente bom, sem precisar que ninguém confirme isso para que seja verdadeiro. O que fica quando você solta a compulsão de ajudar é alguém que pode oferecer cuidado real, vindo de um lugar que tem o suficiente para compartilhar sem se esvaziar no processo. O que fica quando você solta a necessidade de ser compreendido é alguém que se compreende com profundidade suficiente, que a compreensão alheia se torna bem-vinda, mas não necessária. O que fica quando você solta a projeção de potencial é alguém que consegue ver as pessoas como elas realmente são, com todas as limitações reais e com toda a beleza real, e que por isso consegue conectar-se de verdade em vez de conectar-se com uma versão imaginada. O que fica quando você solta a identidade de ferida é alguém que integrou o que passou, que não está mais organizado em torno das cicatrizes, que tem a capacidade de se tornar algo que o passado não consegue antecipar. Jung passou sua vida inteira documentando o que acontece quando uma pessoa genuinamente passa por esse processo. O que ele encontrou, repetidamente, não foi a chegada a um estado de perfeição. Foi a chegada a algo muito mais valioso, a autenticidade crescente, a capacidade de ser quem você realmente é com uma consistência cada vez maior, a redução progressiva da distância entre quem você é quando ninguém está olhando e quem você é no mundo. Isso não acontece de uma vez. Não acontece por força de vontade. Não acontece como resultado de adição de práticas. Acontece quando você examina o que está carregando, nomeia o que não serve mais e escolhe, com toda a sua capacidade de escolha consciente, depositar isso no chão com cuidado, com lamento pelo que serviu quando serviu, com gratidão pela proteção que ofereceu, com honestidade sobre o custo de carregar além do tempo em que era necessário. E então, nesse espaço de rendição genuína, que é completamente diferente de desistência, que é na verdade um dos atos de coragem mais raros que existe, você descobre o que permanece quando nada disso está mais lá. Essa descoberta não pode ser prometida em detalhes. Não pode ser descrita com antecedência de forma que faça jus ao que é. Mas Jung documentou ela em centenas de pacientes ao longo de décadas. E o que aparecia invariavelmente, com variações mas com uma direção comum, era isto: uma sensação de ser, finalmente, você mesmo. Não a versão construída para a aprovação, não a versão moldada pelo trauma, não a versão que faz sentido dado tudo o que aconteceu. A versão que estava lá o tempo todo, esperando com paciência infinita que você parasse de adicionar coisas suficientes para finalmente perceber que ela já estava presente. Tem um vídeo aqui que entra especificamente no processo do vazio, esse espaço de transição entre quem você era e quem está se tornando. Não é continuação obrigatória, mas se o que você está sentindo agora pede mais tempo dentro dessa camada, ele está lá. E deixei algo nos comentários fixados também para quem quiser continuar por um caminho diferente. A mensagem de Jung não era feita para confortar, era feita para apontar. E sua mensagem central, que atravessa mais de um século sem perder nada da sua precisão. Se você quer mudar de vida, pare de tentar adicionar coisas e comece a soltar. As 5 identidades que percorremos hoje: bondade performada, ajuda compulsiva, necessidade de ser compreendido, projeção de potencial, identidade de ferida. Esses são os pesos reais. Não são defeitos de caráter. São estruturas de sobrevivência que sobreviveram às situações que as criaram. Solte-as. Lamente o que você perde no processo, porque há algo real a lamentar. A versão de você que existiu em torno dessas identidades foi real. Ela te protegeu em algum momento. Ela merece ser reconhecida antes de ser depositada. E então, nesse espaço de rendição, descubra quem você realmente é quando não está carregando nada disso. Esse é o caminho. Não é fácil. Nunca foi desenhado para ser fácil, mas é real. E transformação real, o tipo que permanece, o tipo que não desmorona quando a vida fica difícil, é isso que você está aqui para encontrar.
Não através do que você ainda pode acrescentar, através do que você finalmente está disposto a soltar. A última frase de Jung sobre esse processo não era um convite ao conforto, era um convite à coragem. Ele dizia que a vida não vivida é uma doença, que o peso de quem você não se permitiu ser é mais pesado no longo prazo do que qualquer dificuldade que viria de ser real. Você já carregou o peso suficiente. O que você solta agora, solto com cuidado e com honestidade, não desaparece para o nada, vira chão. Vira a fundação mais sólida do que qualquer identidade construída sobre aprovação poderia jamais ser. E sobre essa fundação, o que começa a existir não precisa provar nada. Simplesmente é. E isso, no final, é tudo.